Bom, gente, hoje vamos gravar um vídeo especial sobre duas substâncias que caíram em várias aplicações da prova do Enem. Primeira, segunda aplicação, quando teve terceira, também na terceira. É impressionante a incidência dessas duas substâncias, que são bicarbonato de sódio e carbonato de sódio. Como eles têm muitas utilidades e como a prova coloca de formas diferentes. Então vamos entender para que vocês possam, obviamente, olhar para a questão e já ir direto para a solução. Não esqueça, se você não está inscrito, se inscreva, curta se for o caso, mas vamos direto ao nosso assunto. Vamos olhar para essas duas substâncias? Vamos nessa! Então, ó, vocês veem aqui a lousa, como sempre, né? Aí você vê, primeira substância, bicarbonato de sódio e segunda, carbonato de sódio. Então, comecemos entendendo o seguinte. Gente, essas substâncias são sais. O que é que nós sabemos? Que os sais, eles vêm da reação entre um ácido e uma base. Quem é o ácido e quem é a base que formam tanto o bicarbonato quanto o carbonato de sódio? A base é o hidróxido de sódio, é o NaOH. E o ácido é o ácido carbônico, o H2CO3. Percebam que no bicarbonato sobra um hidrogênio. Então a neutralização ela não foi total. Eu neutralizei só uma parte dos hidrogênios. Você tem uma hidroxila, vai pegar só um dos hidrogênios, vai haver a formação do NaHCO3 e uma água. Não esquecer, pelo amor de Deus, que essa neutralização é chamada de neutralização parcial. Só uma parte dos hidrogênios foi neutralizada. Já o outro sal, ele vem da neutralização total. Como é que ela acontece? NaOH mais o H2CO3 dando. Gente, como aqui eu tenho dois hidrogênios, como vocês podem perceber, eu vou precisar de duas hidroxilas. Coloco dois aqui. O hidrogênio, ele vai embora com a hidroxila e o que sobra para a gente é Na2CO3 mais duas águas, porque dessa vez são dois hidrogênios e duas hidroxilas. E essa neutralização, ela é dita uma neutralização total. Então, primeira diferença, o bicarbonato vem da parcial e o carbonato ele vem da neutralização total. Então, vamos lá, vamos seguir em frente. Ó, se vocês olharem de novo as duas substâncias, eu preciso que vocês entendam, como eu já disse, que eu tenho o NaOH como substância que forma e eu tenho o H2CO3. Eu tenho o NaOH e eu tenho o H2CO3. O que é que vocês vão precisar lembrar? Essas duas substâncias elas têm características diferentes. O NaOH é uma base forte. Já o H2CO3 é um ácido extremamente fraco. Aqui no canal tem um vídeo sobre hidrólise. Se você está esquecido, toda prova cai hidrólise. Então, ó, o cardzinho aqui para você ir lá olhar esse vídeo. O NaOH é uma base forte. Já o H2CO3 é um ácido fraco. Gente, se a base é forte e o ácido é fraco, quem predomina é o caráter da base. Então, esses dois sais têm em comum apresentarem o pH maior do que 7. Apresentar o pH maior do que 7 quer dizer que esses sais eles têm caráter básico. E se eles têm caráter básico, eles neutralizam ácidos. Isso foi o que foi mais cobrado até agora. Essas duas substâncias, elas neutralizam ácidos. Elas têm caráter básico, tá? Não esquecer, vem de base forte e ácido fraco. Caráter básico, então neutraliza os ácidos. Mas vamos investir aqui no nosso conhecimento para ver outras características legais. Ó, se nós olharmos para cá, eu vou pegar o bicarbonato, NaHCO3, e eu vou pegar o ácido contido no nosso estômago, que é o HCl. Como é que é essa reação? O hidrogênio ele vai para o lugar do sódio e o sódio ele vai para o lugar do hidrogênio. Então eu vou ter a formação do NaCl e, gente, se esse hidrogênio aqui vai para o lugar desse sódio, forma-se o H2CO3. O H2CO3 é um ácido altamente instável, então ele se decompõe em água mais CO2. A gente representa a instabilidade com esse maior que, menor que bem aqui. Beleza. Agora, o que é que vocês podem visualizar? Ele neutralizou o ácido contido no estômago.
Então quer dizer que houve a neutralização do ácido do estômago. Então quando você está com azia, você às vezes toma medicamentos que nem sorrisal, que nem sal de fruta. Esses medicamentos eles têm o bicarbonato e o bicarbonato vai lá e neutraliza o ácido do teu estômago. Bom, gente, outra coisa que vocês estão percebendo é que quando ocorre essa reação, eu tenho uma produção do NaCl. Imaginem isso no teu estômago. Isso vai fazer com que a pressão aumente. Então, pessoas que têm pressão alta, não é indicado tomar esse tipo de antiácido, né? O tipo de antiácido que contém bicarbonato. Ainda, vocês estão vendo aqui a presença do CO2, o que dá uma sensação de estufamento e causa o arroto, né? A eructação. Então, aqueles gases eles vão ter que sair por uma das extremidades. Eles vão, obviamente, normalmente pela mais curta, mas também, se forçar, pode sair pela terminal. Enfim, vamos para frente. Isso é o bicarbonato como antiácido. Eu quero que vocês guardem mais algumas coisas, tá? Esse mesmo cidadão, ele pode ser usado como fermento de bolo e ele é o pó químico do extintor de incêndio. Então esse cara pode ser usado como fermento e ele também é o pó químico do extintor. E, gente, a reação ela é a mesma. Você vai ter dois bicarbonatos, bicarbonato 2, vai haver a formação do Na2CO3, ó o carbonato de sódio aqui, a água e o CO2. O CO2 é responsável por fazer crescer o bolo, né? Por fazer o bolo aumentar de volume. Ele empurra a massa do bolo. Também é o CO2 que é responsável por extinguir o incêndio, por apagar o fogo. A água também ajuda a apagar o fogo, porque vocês sabem que, aliás, como é que o CO2 apaga o fogo? Ele empurra o oxigênio. Na hora que ele empurra o oxigênio, se ele tira o oxigênio de cima do fogo, sem o oxigênio não tem combustão. A água é mais ou menos a mesma coisa. Quando ela toca, mesmo que ela esteja no estado líquido, ela toca, ela sofre calefação, ela passa para o estado gasoso e empurra o oxigênio. Então, na hora que você joga o pó químico, ele se decompõe. Qual é a temperatura de decomposição? É mais ou menos a temperatura que tem no seu forno. O seu forno ele fica entre 180 e 280 graus Celsius. Então esse fermento ele tem uma temperatura de decomposição por aí. Em torno de 180 ele começa a se decompor. Lembrem que isso é o fermento químico, não é o fermento biológico, é o fermento químico. O fermento químico ele não reage com o substrato. O fermento químico ele se decompõe liberando CO2. Está aqui a reação. Essa reação ela tem que estar aqui, ó, na sua cabeça, tá certo? Então tem que lembrar, quando o bicarbonato se decompõe, ele libera o CO2. Ele tanto pode ser usado na forma de bicarbonato como antiácido, como a gente viu, ele pode ser usado como fermento de bolo e ele pode ser usado no extintor de incêndio. Uma última coisa que eu não queria que você deixasse de saber, ele também pode ser usado para limpeza. Ele pode ser usado no branqueamento dos dentes, ele é abrasivo, né? Ele tipo lixa os dentes, ele dá uma raspada nos dentes e ele também pode ser usado na limpeza de objetos de prata, por exemplo. Você coloca um pouquinho de bicarbonato e um pouquinho de água, forma uma pasta de bicarbonato e água, uma escovinha e limpa bem aquele objeto de prata. Ele é usado como abrasivo. Abrasivo é uma substância que causa abrasão, que é lixar, raspar, atrito. Então ele desgasta o material. É isso que acontece com o bicarbonato. Então na cabeça de vocês não pode sair por hipótese alguma bicarbonato e carbonato de sódio. Sobretudo, os dois têm caráter básico, ou seja, apresentam pH maior do que 7, neutralizam os ácidos. Qualquer questão que venha perguntando sobre neutralização de um ácido, se tiver uma dessas substâncias, você vai lá, ó, e acerta e já vai tranquilo, né, para a próxima, beleza? Não esqueça que eu tô torcendo por você em qualquer prova que você for fazer. Tamo junto. Um abraço grande, valeu demais, até o próximo vídeo.